Então sejam todos bem-vindos a esse novo itinerário da nossa Escola da Fé. Nós vamos começar a tratar sobre o estudo da Mariologia. Então acolhemos todos vocês, nossos paroquianos, mas também acolhemos aqueles que são ouvintes da Rádio Anunciadora, que também acompanharão esta aula conosco. Bom, antes de iniciarmos propriamente esta aula, então vamos invocar o Espírito Santo sobre nós, para que possamos estar dispostos a receber aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, os vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então nós vamos iniciar esse itinerário e nós teremos como base este livro aqui, né? Que será a base dos nossos estudos. Mãe de Deus e Mãe Nossa. Iniciação à Mariologia, de Antônio Orozco. E a editora Quadrante, né? Nós podemos adquirir esse livro, ou seja, ainda há edições à venda desse livro. Então, você pode encontrar, sobretudo, na internet, né? E aqui nós vamos encontrar todo o conteúdo que nós vamos estudar, né? Claro que esse curso é um curso de iniciação à Mariologia, né? É claro que nós podemos nos aprofundar muito mais nesse tema, né? Então, para que nós tenhamos uma base de estudo, então, esse livro aqui eu indico, depois o Pedro pode tirar uma foto aí para aqueles que quiserem. E depois também a gente poderia até mesmo, se for possível, fazermos um grupo, né? Um grupo no WhatsApp daqueles que participam das aulas, para que a gente ali possa trocar o conteúdo das aulas, etc., né? Para que nós possamos ter acesso, ok? Então vamos em frente. Então, em primeiro lugar, quando nós falamos de Maria, Mãe de Deus, e é exatamente essa aula que nós teremos hoje, nós vamos tratar sobre o primeiro e o dogma mais importante da Virgem Maria, que é a sua maternidade divina, né? Maria, ela é chamada de Mãe de Deus. E a Virgem, ela era conhecida, aclamada, invocada como Mãe de Deus já nos primeiros séculos da história da Igreja, né? Então, isso não é dos tempos modernos, nem da Idade Média, mas dos primeiros séculos da era cristã. Os cristãos já entendiam a Virgem como Mãe de Deus. Tanto é que, para os cristãos ali do século V, era muito familiar essa palavra
Theotokos, que é uma palavra grega que ao pé da letra significa geradora de Deus, né? Ou aquela que gerou Deus, né? Essa mesma palavra, na língua latina, ela chama-se deípara, ou seja, aquela que também gera Deus, né? Theo, de Deus, tokos, de gerar, né? Ou seja, então, aqui nós vemos Theotokos. E a palavra Theotokos nós também podemos traduzir como mãe de Deus, né? Aquela que gera Deus, mãe de Deus. Ok? Então, essa palavra já era muito familiar naquele tempo. Né? E ao mesmo tempo, no século V, havia um patriarca, um bispo de Constantinopla, chamado Nestório, né? E esse bispo, ele não admitia que Maria pudesse ser chamada mãe de Deus, né? Então, o que ele afirmava? Ele afirmava que Cristo, ele era um sujeito humano, né? Mas unido e distinto do Verbo. Ou seja, ele era um sujeito humano, como cada um de nós, mas ele tinha uma estreiteza com o Verbo, mas ao mesmo tempo era distinto do Verbo. Veja, aqui a gente precisa explicar uma coisa, né? Porque eu acho que vocês estão viajando aí agora, né? Quando a gente vai estudar Mariologia, logo nós vamos estudar Cristologia, porque para que a gente possa entender o papel da Virgem Maria na história da salvação, nós precisamos entender quem é Cristo, né? Então, ou seja, quando nós estudamos Mariologia, automaticamente vamos ter que estudar Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus? Quem é essa pessoa? Ora, quando nós falamos verbo, nós estamos falando do verbo eterno, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade é o verbo eterno, tá certo? Ou seja, que não tem início e nem fim, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, né? Esse verbo, o verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela se encarnou, certo? Se encarnou quando? Há 2000 anos atrás. Se encarnou no ventre puro de Maria. Então, e se fez homem, certo? Mas nós sabemos bem que antes da encarnação, o verbo já existia. Tá certo? Isso é claro para todos, né? Porque o verbo é Deus, né? Então, Nestório, ele vai dizer o seguinte: Jesus Cristo, que nasceu do ventre de Maria, é um ser humano. No entanto, um ser humano diferente, porque ele tem uma união estreita com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o Verbo divino, né? Mas ele não é o Verbo divino, porque ele é distinto, é diferente do Verbo divino. Está entendendo? Conseguiram compreender? Ou seja, ele vai dizer, olha, Jesus, ele é um ser humano, no entanto, ele tem uma união estreita com o Verbo divino, mas ele não é o Verbo divino. Ou seja, são pessoas distintas, diferentes.
diferentes. A história vai dizer, uma coisa é a pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E outra coisa é a pessoa de Jesus, o Messias. Tá bom? Então, Nestório, por ele compreender Jesus dessa forma, então ele não admite que Maria pudesse ser mãe de Deus, mãe do Verbo, mas somente mãe de Jesus Cristo. Ok? Tudo bem? Então, para Nestório, Jesus seria um homem extraordinário, mas não verdadeiro Deus. A Virgem, então, seria mãe de Cristo, mas não mãe de Deus. Essa era a posição de Nestório, um bispo de Constantinopla, né? E que, é claro, ou seja, transmitia essa realidade do que ele entendia sobre Jesus, né? Nessa época, qual era a importância dele como bispo de Constantinopla? Tinha, era como um bispo qualquer, né? Ou seja, em Constantinopla ele influenciava também com essa doutrina, né? E essa doutrina se espalhava pelo orbe católico, né? E nesse tempo havia uma discussão assídua, embora antes desse tempo, já em 325, quando houve o concílio de Nicéia, a igreja já tinha conclamado, ou seja, dito que Jesus ele é consubstancial ao Pai, ele tem a mesma substância que o Pai, e que, portanto, ele é Deus com o Pai, né? Então, aqui na história, ele está sendo teimoso, né? Ou seja, naquilo que ele está defendendo, porque a igreja já tinha batido um martelo já, né? E ele estava insistindo naquilo que já não era doutrina da igreja, né? Porque a igreja já tinha afirmado o dogma de que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tá certo? Ok? Então, por causa desse problema que Nestório traz, a igreja conclama um outro concílio, né? Que é o concílio de Éfeso, que se dá em 431. E o concílio de Éfeso vai dizer o seguinte: declara que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai, assumiu uma natureza humana, de modo que a única pessoa em Cristo é esta pessoa divina. Assim, a Virgem é mãe desta pessoa divina e, por isso, verdadeira mãe de Deus. Então, outros dois conceitos aqui que eu vou ter que explicar para que a gente possa entender melhor, né? Aquilo que na teologia é o conceito de pessoa e o conceito de natureza, né? Então, veja, quando eu pergunto o que você é, né? A pergunta do que você é, a resposta ela deve ser: eu sou um homem, eu sou um ser humano, né? Ou seja, agora é diferente de quando eu pergunto quem você é, né? Fala de identidade, né? Eu sou Tiago, ele é Pedro, ela é Fernanda, ou seja, é diferente o que é daquilo
quando eu pergunto quem é. Então vamos supor, quando eu falo do que é, eu estou falando de natureza, ou seja, natureza humana. O que é essa coisa? É um ser humano, tá certo? Então, aquele que é ser humano tem uma natureza humana, né? Tem uma essência humana, ok? Agora, quando eu pergunto quem é, eu estou falando de uma pessoa, tá certo? Ok? Então, veja, quando uma mãe está esperando o neném, eu não pergunto o que é que você tem aí. Eu pergunto quem é, não é? Ah, Joãozinho, né? Severina que vai nascer, tá certo? Ok? Então, ou seja, contrariando aquilo que Nestório dizia, Maria ela não pode ser mãe de uma coisa, mãe de uma natureza. Ela precisa ser mãe de uma pessoa. Ok? E com isso, o concílio de Éfeso vai dizer, olha, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tem a mesma essência do Pai, que tem a mesma natureza do Pai, assume também uma natureza humana. Então, ou seja, o Verbo de Deus, que tem a mesma natureza do Pai, assume uma natureza humana, de modo que a única pessoa em Cristo é esta, a pessoa divina. Então a igreja vai dizer, em Jesus Cristo há uma única pessoa. Que pessoa é essa? A pessoa do Verbo, com duas naturezas, a natureza humana e divina. Então, o Verbo eterno de Deus, ele assume a natureza humana sem deixar de ser Deus. Ok? E, portanto, Maria, ela é mãe da pessoa divina que assumiu uma natureza humana. Ela não é mãe da natureza humana que há no Verbo. Não, ela é mãe da pessoa. E essa pessoa tem natureza humana e divina. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Maria, ela não é mãe do Pai. Maria não é mãe do Espírito Santo. Maria é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Tá certo? Então, a gente precisa conhecer esses conceitos para a gente entender melhor o papel da Virgem Maria, né? Então, em Jesus há uma pessoa, tá certo? Né? Uma pessoa com duas naturezas, tá certo? Natureza humana e divina. A cristologia vai chamar esse fenômeno de união hipostática, né? Porque pessoa em grego é hipóstasis, né? Então, nessa união das duas naturezas numa pessoa, na pessoa do Verbo, então a igreja chama isso de união hipostática. Em Jesus há uma união hipostática.
ou seja, uma pessoa com duas naturezas distintas. Embora essas duas naturezas não se confundam, essas duas naturezas estão estreitamente unidas. Tá certo? Ok? Podemos seguir? Então vamos lá. Bem, isso aqui acima eu já havia falado. Vou apenas ler para tentar fixar, né? A pergunta que refere-se a uma natureza. Ou seja, é um pinheiro, um homem, um ser humano, etc. Enquanto que a pergunta quem é, se refere a uma pessoa, Pedro, Tiago, João, Severino, né? Então, eu não sou, antes de tudo, um que, sou um quem, né? Não sou algo, sou alguém. Por isso, tenho uma natureza, a minha natureza é humana, espero que a sua também, tá certo? E sou uma pessoa, tá bom? Então, isso aqui para que fique claro aquilo que a gente já conversou, né? No Catecismo da Igreja Católica, lá no número 457, vai dizer o seguinte: Deus pode criar uma natureza humana de tal modo que o sujeito dessa natureza seja um eu divino, né? Uma das pessoas da Santíssima Trindade, isto é, Jesus, gerado por obra do Espírito Santo. É verdadeiro homem, porque tem uma natureza real e perfeitamente humana. E é verdadeiro Deus, porque a pessoa que sustenta essa natureza não é outra que a do Verbo divino. Está claro? Está confuso ou está claro? Hã? Ó, vou tentar explicar. Deus pode criar uma natureza humana, ou seja, alguém que tenha a natureza humana, que o sujeito dessa natureza, o eu dessa natureza, seja um eu divino, ou seja, o Verbo divino. Deus pode criar uma natureza humana, um sujeito, num eu divino, né? E Deus realmente fez isso, que é uma das pessoas da Trindade. Qual pessoa? Jesus, gerado por obra do Espírito Santo. Porque ele é verdadeiro homem, porque tem uma natureza humana, perfeitamente humana, e ele é verdadeiro Deus, porque a pessoa que sustenta essa natureza humana é o Verbo divino. Tá bom? Ficou mais claro? Se não ficar, ao longo do tempo vai se esclarecendo, né? Então, justa e verdadeiramente, se chama Maria, Mãe de Deus, porque ela concebeu a natureza humana de Jesus. Ou seja, Maria foi instrumento divino, ou melhor, instrumento humano, para que o Verbo se fizesse homem. Por isso, todas as características humanas de Jesus eram características de Maria. Tá certo? As pessoas olhavam Jesus e falavam: como você parece com sua mãe, hein? Como que você parece com sua mãe? Por quê? Porque Maria, ela é dela que surge a natureza humana.
do Senhor Jesus. Então, ou seja, o tipo sanguíneo, a genética, tudo vem de Maria. Tá certo? Maria, então, dá a Jesus, quer dizer, a Deus Filho, tudo que uma mãe dá ao seu filho. Então, ou seja, tudo que uma mãe, vocês que são mães, deram aos seus filhos, ao conceberem e ao gerarem os seus filhos, Maria deu a Jesus, né? Ou seja, as feições, o jeito de falar, né? A altura, etc, etc, etc. Ok? Ela é, pois, sem sombra de dúvidas e em sentido próprio, mãe de Deus Filho. Certo? Mãe de Deus Filho. E o Concílio de Éfeso, lá em 431, que combate diretamente a teoria de Nestório, né? Aquele bispo que nós vimos, vai definir frente aos erros de Nestório. A Santa Virgem é mãe de Deus porque deu à luz carnalmente o Verbo de Deus feito carne. Então, ela deu à luz a carne do Verbo de Deus. E o Concílio de Calcedônia, que é um concílio que vem um pouco depois, acrescenta que não pode chamar-se a Virgem Maria, Mãe de Deus, em sentido figurado. Não, em sentido figurado não é. Não, mas tem que ser afirmado em sentido próprio. Ela é mãe. Mãe de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essa pessoa que assumiu uma natureza humana. E essa natureza humana, ela tem todos os traços de Maria. E essa natureza humana, ela está unida à natureza divina. E por ela estar unida à natureza divina numa só pessoa, ela não é mãe somente da natureza humana, mas ela é mãe da pessoa divina que assume a natureza humana. Tá certo? E, assim, atenção, porque muitos irmãos protestantes assumem a posição de Nestório. Entendeu? Exatamente, para afirmar que Maria não seria mãe de Deus, mas seria mãe de Jesus. Ou seja, mãe da natureza humana em Jesus. Então, atenção a isso, né? Bom, agora nós vamos olhar um pouquinho as Sagradas Escrituras, o que as Sagradas Escrituras nos dizem sobre a maternidade divina, né? Lá no Antigo Testamento, há algumas alusões ao mistério da maternidade divina de Maria, né? Ou seja, há alguns pré-anúncios de Maria. E o primeiro pré-anúncio de Maria, quem é? Eva. Eva significa mãe dos viventes. Maria é a nova Eva. Ela é mãe dos... Ela não é mãe nossa? Então, por isso, ela é chamada de mãe dos viventes. Ela é a nova Eva, né? Se por Eva nos veio o pecado, pela nova Eva nos veio a salvação, né? Eva foi concebida sem pecado. Maria também foi concebida sem pecado. Eva se deixou levar pela tentação do pecado. Maria, não.
Tá certo? Então, em Eva, nós vemos uma alusão, um pré-anúncio da Virgem Maria. Tá certo? Ok? Depois, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, nós vamos ver outras figuras que pré-anunciam também a Virgem, como Sara, Judite, Débora, Ruth, Esther. Todas essas grandes mulheres no Antigo Testamento, na história de cada uma delas, nós vemos um pré-anúncio da Virgem Maria. Ok? Também vemos a figura da rainha mãe, Betsabé, que é a mãe de Salomão. Ou seja, para o povo hebreu, quem reinava com o rei não era a esposa do rei, mas a mãe do rei, né? Por isso, quem reinava com Salomão era Betsabé, a mãe rainha. Então, em Betsabé, nós vemos uma figura da rainha de todas as rainhas, que é a mãe do rei eterno, que é nosso Senhor Jesus. Tá certo? Vários profetas falam também da filha de Sião, né? Que representa Israel nos três aspectos de esposa, mãe e virgem, né? A nova Sião. A nova Sião é a Virgem Maria. Papa Bento XVI, ele escreve, se eu não me engano, uma de suas homilias sobre a Virgem Maria, e ele chama Maria de a nova Sião, né? Tratando ela como o novo Israel, que é esposa, mãe e virgem, né? Sião é aquele resto de Israel que se tornou fiel a Deus, né? Então, essa experiência da filha de Sião se realizarão plenamente no mistério da pessoa da Virgem Maria. Tudo bem? Vamos seguir? Então vamos lá. Já no Novo Testamento, a maternidade divina de Maria afirma-se de dois modos: implicitamente e também explicitamente. Então, implicitamente, sempre que se fala dela como mãe de Jesus, né? Seja, essa aqui é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus estava, né? A mãe de Jesus guardava tudo no seu coração. A mãe de Jesus, ou seja, todas as vezes que nós vemos, né, essa afirmação, então está implícito que Maria é mãe de Deus, né? Porque na Sagrada Escritura, sobretudo no Novo Testamento, várias vezes Jesus se declara como Deus, né? Quando ele está lá no poço com aquela samaritana, né? Olha, virá, eu sei, ela diz, eu sei que virá o Messias, o Filho de Deus, tal, tal, tal. Ele diz, sou eu que estou aqui na sua frente, né? Jesus afirma depois, outras vezes, está aqui quem é maior que Salomão, está aqui quem é maior do que tal, né? Quando ele afirma que antes de Salomão existir, ele já era.
Ou seja, antes de Salomão existir, ele já existia. Está afirmando sua divindade. Em tantos outros momentos nós vamos ver na Sagrada Escritura, né? Então ele declara, sem margem de dúvidas, que é Deus, coisa que entenderam muito bem os seus inimigos, que nisso viram blasfêmia, né? Jesus foi condenado porque se dizia ser Deus. Chama Jesus de filho de Maria e ao mesmo tempo filho de Deus, né? Se ele é filho de Maria e se ele é filho de Deus, sendo Deus com o Pai, logo Maria é mãe de Deus. E em Mateus e Lucas emprega-se a palavra mãe, tanto no relato da concepção como no nascimento de Jesus, né? Ela é a mãe. Então, de forma implícita, nós vemos esses sinais no Novo Testamento. Mas também vemos de forma explícita, né? Por exemplo, quando o anjo diz a Maria: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E por isso mesmo, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Aquele que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Chamar-se-á Emanuel, que significa Deus conosco, né? Então, isso é explícito, assim, tá ali na Sagrada Escritura, claro, né? Que aquele que vai nascer dela é chamado de Filho de Deus, é chamado de Deus. E em Mateus, capítulo 1, versículo 21, o anjo anuncia a José que Jesus salvará o seu povo. Ele é o Salvador. E essa expressão, no Antigo Testamento, se reserva somente a Deus. Aquele que salva o povo, somente Deus salva o povo, né? E que salvará dos seus pecados. Poder que se atribui somente a Deus. Só Deus pode nos salvar, salvar o povo dos pecados. Por isso, ali, quando o anjo anuncia a José que ele deveria acolher Maria como sua esposa, o anjo diz claramente que se trata do próprio Deus que vai nascer da Virgem Maria. Ok? E no Evangelho de São Lucas, também no capítulo 1, versículo 43, Isabel, a prima de Maria, vai chamá-la de mãe do meu Senhor. E o judeu, quando chamava Adonai, dizia Adonai, ele estava se referindo a Deus, Senhor, né? Adonai em hebraico, Kyrios em grego, né? Por isso nós dizemos Kyrie eleison na missa, né? São as únicas palavras gregas que permaneceram na missa. Kyrie eleison não é latim, é grego. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. Tá certo? Então, a palavra que Isabel usou aqui é que deva a honra da visita da mãe do meu Kyrios, do meu Adonai, do meu Senhor. Ou seja, que deva a honra de receber a visita do meu Deus. É isso que Isabel disse por meio do Espírito Santo. Então ela não disse isso porque ela chegou a essa conclusão racional, não, mas porque ela foi inspirada por Deus
E quem diz isso é Deus em Isabel. Tá certo? Ok? Então vamos seguir. Já os padres da igreja, que são aqueles grandes teólogos, né, do início da fé cristã, os padres da igreja, eles eram considerados homens santos, né? Viveram todos eles na antiguidade, até ali o século VI, século VII, né? Eram grandes estudiosos, foram os primeiros a sistematizar a teologia, né? E por isso, no estudo da dogmática, aquilo que nós estudamos na teologia, os padres da igreja têm grande importância, né? Por isso, qualquer área da teologia que a gente vai estudar, sempre a gente vai passar pelos padres da igreja, né? Sempre a gente vai passar por esses grandes homens, né? Então, os padres, muito perto dos ensinos dos apóstolos, e alguns padres da igreja tiveram contato direto com os apóstolos, né? Como, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, que viveu ali no século II, falam da maternidade de Maria. E também se destaca São Justino, também no século II, Santo Irineu, século III, Tertuliano, também século III, Santo Hipólito, no século III. Ou seja, todos esses, chamados de padres da igreja, também chegaram à conclusão de que Maria é mãe de Deus, né? Porque tiveram aquilo que nós chamamos de tradição oral, porque foram ensinados diretamente pelos apóstolos, tá certo? E chegam a essa compreensão. Agora vocês vejam bem, anos de 107, ano de 165, muito antes de Nestório, né, que viveu lá no século IV. Ou seja, muito antes da teoria de Nestório. Os padres já afirmavam a maternidade divina de Maria. Tá bom? Ok? Então, Orígenes, um dos padres que faleceu ali no século III, 253, ele diz: ele é o primeiro que nos fala da feliz fórmula Theotokos. Ele é o primeiro a aplicar essa fórmula sobre Maria, dizendo que Maria é mãe de Deus. Ou seja, não é o primeiro a dizer que Maria é mãe de Deus, mas o primeiro a aplicar essa fórmula Theotokos, né? Que encontramos depois em outros autores tão importantes como Santo Atanásio, São Dídimo, São Gregório de Nissa, São Cirilo de Jerusalém, São Epifânio de Salamina, São João Damasceno. Então, todos esses que são conhecidos como padres da igreja e que tiveram um papel muito importante no início da fé cristã, para definir alguns conceitos teológicos e também para que a igreja pudesse definir alguns dogmas, não só sobre Jesus, mas também sobre o Espírito Santo. Tá certo? Ok? O termo latino equivalente encontra-se em Santo Ambrósio, São Jerônimo e outros. O termo latino equivalente a Theotokos é deípara, né? Dei, de Deus, ípara, aquela que gera, a geradora de Deus. Ok? Santo Tomás, que na era da Idade Média e até os dias de hoje é considerado como
o maior teólogo da história da igreja, e a igreja baseia-se na teologia de Santo Tomás, né, para os seus ensinos teológicos sobre tudo. E Santo Tomás, ele vai dizer, pelo fato de ser mãe de Deus, ela tem uma dignidade, em certo modo, infinita. Ou seja, está dizendo, olha, Maria tem uma dignidade infinita. Por quê? Por causa do bem infinito que é Deus, né? Então, não se pode imaginar uma dignidade maior, como se não pode imaginar coisa maior que Deus. Então, qual é a criatura humana mais digna desta terra? Maria, a gente não pode ter dúvida disso. É Maria, né? Às vezes as pessoas têm uma coisa aí, não, porque as mulheres precisam assumir não sei o que na igreja, etc. Ou seja, a pessoa mais digna da igreja é Maria. Não é nem um homem, é Maria. Né? A criatura humana, né? Ele vai dizer, ela é a única que junto com Deus Pai, pode dizer ao Filho de Deus, tu és meu filho. Né? Uma citação do Salmo 3º. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus Pai pode dizer isso, Maria também pode. Tá certo? Portanto, não se pode considerar a Virgem revestida de uma dignidade divina. Ela não é divina, ela não é uma deusa. É uma criatura que recebe uma dignidade infinita. Mas, mais que Maria, somente Deus. Não tem criatura mais digna do que ela. Mais do que ela, só Deus. Ela é mais do que todos os santos. Ela é mais do que todos os anjos. Por isso ela é rainha dos santos, ela é rainha dos anjos. Tá certo? Isso quem diz é São José Maria Escrivá, no seu livro Caminho, e São João Paulo II, na Redemptoris Mater, a mãe do Redentor, uma das suas encíclicas, ele vai dizer, ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Essa fórmula, né, que nós já escutamos muitas vezes, essa fórmula foi, sobretudo, muito insistida por São João Paulo II. Ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo. Ok? Temos aí 10 minutinhos para perguntas. Diga. Superior a quê? Ela é superior a quem? Exatamente, aos anjos, a todos os santos. Ou seja, ela está acima de todos estes. Ok? Algo mais? Nós católicos, nos ensina as crianças a rezar a Maria, né? Fala da importância dela para a igreja, né? E na presença do Senhor. E, assim, claro que a gente não vai ter, para a criança não entende muito, a gente compara a mãe. Se alguém fala mal da nossa mãe, a gente vai defender, né?
Eu lembro no meu tempo, quando alguém xingava a mãe, né, quando a gente era criança, né? Quando xingava a mãe, os meninos colavam no chão brigando porque xingou a mãe, né? Para defender a mãe a todo custo, né? E nós sabemos que os protestantes, eles tentam ferir a nós católicos através de Nossa Senhora, né? Falar mal da nossa igreja, né? Da nossa religião através de Nossa Senhora, que é o que incomoda na pessoa deles, né? E, assim, é bom a gente estar aqui aprendendo o máximo possível para a gente poder defender. A gente já defende, né? Uhum. De todo jeito. E um argumento melhor ainda. Exato. São Pedro, ele vai dizer o seguinte: nós temos de ter razões para defender a nossa fé, né? Então a gente tem que ter argumento, e não um argumento que eu inventei da minha cabeça, mas aquilo que a igreja ensina, né? Ou seja, Deles também ensina, né? Porque no Novo Testamento, não mais, principalmente na anunciação do anjo. uhum. Muitas vezes sim, porque é tão claro, é tão óbvio quando ela fala aqui. O senhor acabou de falar a passagem. Não é tão claro, tão óbvio, não sei como eles conseguem questionar. Então, o que acontece no protestantismo é que a interpretação da Sagrada Escritura, ela é livre, né? Então, não há alguém que interpreta a Sagrada Escritura como nós temos o magistério da igreja, que tem o poder de interpretar. Quando Lutero ele rompe com a igreja, ele então diz: olha, rompendo com a igreja, rompemos com o magistério, rompemos com o Papa, rompemos com bispos. E a partir de agora, a interpretação bíblica é livre. Ou seja, aquilo que eu interpretei é aquilo que o Espírito Santo me inspirou. Essa é a visão protestante. Para nós, não. Porque quem deu o poder de ensinar e interpretar foi nosso Senhor aos apóstolos. E os apóstolos, eles têm o poder de ensinar. Eles foram o primeiro magistério da igreja. E todos os sucessores dos apóstolos é aquilo que nós chamamos de magistério, que tem o poder, ou seja, que foram incumbidos de interpretar as Sagradas Escrituras. Então a questão é a seguinte: eu vou lá e invento uma interpretação qualquer, e as passagens bíblicas onde a coisa é muito clara, eu deixo de lado. Só não lendo. Entendeu? Se for lendo, não tem como. Gerado pelo Espírito Santo. O único bem santo que nasceu de ti vai ser o Filho de Deus. Uhum. O que mais você vai falar? Tá certo? Então, assim, geralmente não se fala muito daquilo que está, que não interessa, ou que pode causar alguma... Exato. Sim. Fiquei com uma dúvida, que logo no início o senhor falou sobre Eva, né? Que Maria é a nova Eva, mas dizendo que ela já era referência antes. E no meu entendimento, até hoje, né, eu entendi o seguinte, que ela passou a ser referência, que Maria, por ela ter pecado, que Maria foi, né, vinha ser depois dela, no caso, depois do pecado dela, não que já tinha como se fosse uma visão antes, que ela isso iria acontecer. Você acha que Deus não conheceria tudo o que iria acontecer? Você acha que ele saberia que Eva ia pecar? Claro, Deus não é onisciente? Sim, pensando não sabe dessa todas forma. as coisas? Tá, entendi. Deus sabia, sem dúvida nenhuma. Deus, de fato,
É difícil nós sondarmos os planos de Deus. É muito difícil. Então, quando nós vemos toda a história da salvação, como tudo foi construído, né? A gente não consegue sondar, né, completamente o mistério da sabedoria divina, né? Então, sem dúvida nenhuma, na figura de Eva, Deus já mostrava quem seria a verdadeira Eva. Hoje nós podemos compreender isso por causa de Jesus que nos revelou tudo isso. Ou seja, por isso que para que nós possamos compreender o Antigo Testamento, é preciso compreender antes o Novo Testamento. Quando alguém fala para mim assim, padre, eu vou estudar a Sagrada Escritura, estuda primeiro o Novo Testamento. Lê os Evangelhos, lê o Novo Testamento, lê bastante. Depois você vai para o Antigo Testamento para você entender o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Entendeu? Porque você compreende bem o Antigo Testamento colocando Cristo no centro da história da salvação. Ele é o centro de tudo. Ok? Então você reza por ela, para se converter. Entendeu? Você reza bastante por ela, bastante Ave Maria. Daqui a pouco ela vai mudar isso daí. Tá bom? O que mais? Só para mostrar, né, que é importante a gente conhecer para poder defender. Né? Um grupo de alunos meus que são protestantes vieram me perguntar por que nós rezamos para Nossa Senhora se a única oração que Jesus ensinou na Bíblia foi o Pai Nosso. Aí eu olhei para eles e falei o seguinte, você já leu o início dos Evangelhos, quando narra o anúncio à Virgem Maria? Ali está o início da Ave Maria. E mais à frente, quando Maria sai e vai até Santa Isabel, ali está mais um trechinho da Ave Maria. Então, pelo menos a primeira parte da Ave Maria, vocês deveriam rezar também, porque está na Bíblia. Né? Já que vocês só rezam o Pai Nosso, porque o Pai Nosso está na Bíblia, vocês deveriam também rezar a primeira parte da Ave Maria. Ela olhou para mim, parou, pensou, falou assim, poxa, não dá realmente para a gente debater. Né? Porque isso eu nunca aprendi. E de fato, quando alguns questionam, né? Por que eu devo ir a Maria se eu posso ir direto a Jesus, ao Filho, né? Veja, é muito claro isso, né? Também na nossa humanidade, né? É muito diferente, por exemplo, a senhora tem três meninos, né? Então, vou falar um dos meninos, o nome de um dos meninos, o Lucas. O Lucas é que está casado, né? Então, vamos supor, eu quero que o Lucas me faça um favor, né? Eu posso ir direto ao Lucas, né? E indo direto ao Lucas, talvez ele possa me atender ou não. Dependendo da emergência da coisa, do tempo que ele tem, da afinidade que ele pode ter comigo, etc. Mas se eu for, ou seja, uma pessoa muito próxima da mãe do Lucas, né, eu vou lá com um jeitinho, assim, olha, Andréia, pede lá para o seu filho, para ele dar uma ajuda assim e tal, não sei o quê. Ou seja, o que a Andréia vai fazer? Com todo carinho, aquele carinho de mãe, aquele jeito de mãe, que o filho não sabe recusar, né? Olha, tem uma pessoa, né? Está precisando muito disso, daquilo, isso aqui. Pronto,
filho já se derreteu e vai lá e vai fazer a coisa. Exato. E assim, e tudo aquilo que Maria pedir a Jesus vai ser conveniente para nós, para a nossa salvação. Porque se não for conveniente a nossa salvação, ela não vai pedir. Ela não vai pedir. Não vai perder o seu tempo. Tá certo? E quando ela pedir, ele vai fazer. Tá certo? Então a gente fica por aqui. Vamos então pedir a bênção de Deus sobre nós. Vamos tirar aquela foto para ficar marcada, né? Nosso auxílio está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.